Apresentar para vocês o assunto sobre reino dos fungos, tá certo? Fique atentos que nós estaremos passando para vocês todos esses conteúdos sobre reino dos fungos. Aqui tem mais uma imagem mostrando o bolor, que é um tipo de fungos. Deixa eu sair daqui. Isso. Os fungos é o reino, né? São 70 mil espécies. Eucariotes aclorofilados, não tem clorofila. Pode ser unicelular ou pode ser pluricelulares. Vivem em ambientes úmidos, ricos em matérias orgânicas. São heterotróficos, ou seja, não fabricam seus próprios alimentos. Eles precisam estar se alimentando, não fazem fotossíntese, né? Parasitas, pode ser parasitas e decompositores, que é muito importante, inclusive, no assunto de ecologia. Os fungos microscópicos, tem os levedos, que tem o nome científico Saccharomyces cerevisiae, que é o que faz o processo da fermentação do pão, da cachaça, da cerveja, do vinho. Temos a fermentação e a reprodução, através de brotamento. Ele pega a glicose, que é um açúcar, e ele transforma em álcool etílico mais gás carbônico. Vocês estão vendo aqui o pão e o vinho, que são exemplos de fermentação utilizando fungos. Fungos pluricelulares. Tem um corpo constituído por dois componentes, como vocês estão vendo aí. Aí vocês estão vendo também o processo de reprodução e o esporo no ar. Dá para perceber bem aqui, né? Aqui vocês estão vendo exemplos da reprodução dos fungos. Micélio, mantém um fungo vivo, atividade decompositora das ínfas. Células com parede celular de quitina, mais resistente. Ínfas exteriorizadas formam corpo vegetativo. O bolor, o mofo, orelha de pau. Também pode ser utilizado na indústria. Como vocês estão vendo aqui, o queijo é bastante consumido, tem um grande valor por essa parte que eles são colocadas aí, fungos nesse queijo. Nutrição, absorção da matéria orgânica por ele decomposta. Aí vocês estão vendo aí um esquema onde tem o hifas, secretam os enzimas, pão digerido, moléculas. Então está aí o processo da nutrição. Importância dos fungos. No papel ecológico, eles, todos os seres que morrem, pode ser produtor, consumidor secundário, consumidor terciário, assunto de ecologia, né? Essa parte. Quando morre, os fungos fazem a decomposição, transformam em matéria orgânica. Aí vocês estão vendo aqui exemplo do fungos depois fornecendo sais minerais para as plantas. Líquens, vocês estão vendo algas e fungos, micorizas, raízes e fungos. Planta fornece energia e carbono, enquanto os fungos absorvem minerais e água do solo, transferindo-os para a planta, que nós chamamos isso de uma simbiose. A importância dos fungos na medicina. Eles causam micose, vocês estão vendo aí na língua e vocês estão vendo aí nos órgãos genitais, como o caso da candidíase ou o sapinho, que é no caso da língua. Vocês estão vendo aí o pano branco, frieira, impinge, petiriase, são exemplos de fungos atacando o nosso tecido. Em 1929, a substância produzida pelos fungos foi o que? O antibiótico. O bolo foi chamado, o nome científico, Penicillium notatum, que foi o Alexandre, o cientista, e aí se criou o antibiótico. Vocês estão vendo aqui mais exemplos de remédios que são antibióticos, que servem para combater bactérias, foi o assunto anterior que nós vimos. Prevenção contra micoses, higiene, evitar calor e umidade em áreas de dobras da pele,
evitar ficar com roupas úmidas, usar meias limpas e secas e manter as unhas curtas e limpas. Essas são maneiras de evitar. Importância dos fungos na alimentação. Aí nós temos a champignon, a morchela, a truta, a shiitake. Importância dos fungos alucinogênios, que causam, são substâncias, eles produzem essa substância que afeta a condição psicológica e o senso da pessoa. Temos aí a Amanita muscaria, cogumelos que crescem sobre esterco e no material do esterco, né, morto, que são as fezes, né. Importância dos fungos na agricultura. Causam doenças como a ferrugem, claveices que produz a ergotamina, esporão do centeio, ergotamina, ou seja, são pragas, que o pessoal chama assim pragas, né, mas é causado por fungos que causam destruição na agricultura. E aqui nós vamos para duas questões para encerrar o assunto. Os fungos podem ser encontrados em praticamente qualquer ambiente. Alguns fungos são comestíveis, outros são fundamentais para a produção de alimentos. Uns podem causar doenças, outros podem causar prejuízos econômicos destruindo artigos. Vamos acompanhando aqui a leitura. Diversos como roupas, sapatos, aparelhos de som e alimentos estocados. Apesar desses prejuízos que causa ao homem, a ação de tais organismos é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas. É aquele caso da decomposição. Sobre os fungos, assinale o item incorreto, o que não está correto. Letra A. Quanto à forma de vida dos fungos, podemos dizer que existem representantes decompositores, parasitas, predadores e até mutualistas. Essa tudo indica que está correto, né? Vamos analisar. Letra B. Prefere ambiente úmido e sombrio. Com certeza está certa. Apresentam como material de reserva energética o glicogênio, que também é encontrado no homem. Corretamente. Os fungos que formam micorizas podem crescer entre as células das plantas, formando nódulos e, em alguns casos, cresce dentro das células de raízes, de onde desenvolve ínfuas que atingem o solo, dele absorvendo diretamente água e nutrientes, passando então à planta. Corretamente. Nos fungos, a fecundação é observada apenas entre os poros. Provavelmente vai ser essa que não é a correta. Vamos ver? Então, a resposta é a letra E. Não é só nos esporos que nós vamos encontrar a questão da reprodução da fecundação, tá certo? Vamos para a outra questão, a última. Na natureza, há diferentes tipos de fungos. Podemos dizer que eles são uma forma de vida bastante simples. Com relação às diferenças existentes, aqueles que são extremamente prejudiciais para a saúde do homem, causando inúmeras enfermidades e até intoxicação. Encontramos também os que parasitam vegetais mortos e cadáveres de animais em decomposição. Ainda os que são utilizados para alimentação ou para alimento e até aqueles dos quais se podem extrair substâncias para a elaboração de medicamentos. Sobre os fungos, assinale o item correto, ele quer o correto. A grande maioria dos fungos é a clorofilada e apresentam apenas reprodução sexuada. Será se eles apresentam sua reprodução sexuada? Letra B. Alguns fungos apresentam digestão extracorpórea, que consiste em digerir substâncias fora do corpo para depois absorver as partículas menores. Não sei se isso está combinando. Letra C. Os cogumelos pertencem à classe Ascomyceta. O material de reserva, letra D, encontrado nos fungos é a quitina. Os fungos apresentam tecidos verdadeiros. Então, sobre isso aí, assinale o item correto. Vamos ver qual é? Letra B. Alguns fungos apresentam digestões extracorpóreas, que consistem em dirigir substâncias fora do corpo para depois absorver partículas menores. Muito bem, nós estamos concluindo o assunto de hoje, de fungos,
E na próxima aula nós vamos ver mais um assunto para vocês, tá certo? Eu vou aqui apertar para desligar, tá certo? Um abraço a todos.